Profeta Oséias, capítulo de número 4. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. O capítulo 4, na verdade, agora passa a uma narrativa que descreve a decadência do Reino do Norte, falando também um pouco do Sul, porque os capítulos 1, 2 e 3, na verdade, serviu de grande introdução a um assunto que vai se desenvolver a partir do capítulo 4. Verso 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, quer dizer, uma demanda, com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Que terra é essa? Aqui ele está se referindo não à totalidade de Israel, mas sim ao reino do norte. Embora mais à frente fala um pouquinho do sul, mas a grande concentração de ameaças é contra o reino do norte, porque não tinha conhecimento de Deus. E sem o conhecimento de Deus, aí o povo perece. 2. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Aqui, na verdade, o profeta cita parte do decálogo. Ele coloca as infrações que, na verdade, são infrações muito graves diante do Senhor. Então, se falta o conhecimento da palavra de Deus, automaticamente tais atos eram praticados de forma bem abrangente, né? 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Aqui fala de uma ira, de uma punição sobre a terra. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote, ou seja, aquele que contende com o aprendizado, aquele que contende contra aquele que ensina, porque o sacerdote ele tinha esta obrigação. Veja mais aqui no versículo 5. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Vamos entender aqui. Quando ele fala, por isso cairás de dia, o profeta, porque o profeta, na verdade, ele funcionava como um ministério público. Era ele que tinha que condenar as falhas e faltas praticadas pelos reis e pelos sacerdotes. Porque o rei era o administrativo, o sacerdote era a área do ensino. Então, como o profeta falhava, aí o sistema todo se corrompia. E aí, na verdade, o profeta estava fora, aí fala, contigo cairá de noite. Então, quer dizer, vai cair o profeta e cai o sacerdote também. Ó. E destruirei a tua mãe. Quem é a tua mãe? É a nação, é Israel, que comparada se faz a Gomera, ou Gomer, que era mulher de Oséias. 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então quer dizer, a destruição da casa do norte, a destruição do reino do norte, deu-se em motivo da falta do conhecimento. Mas não parou não. Ó. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Só que ele não está se referindo a uma pessoa, ele está se referindo a uma nação. Então Israel aqui, que na verdade é representado pela mãe, era na verdade uma nação sacerdotal, uma nação intercessora. Então, como não cumpriu o seu papel dentro de um esquema projetado, planejado por Deus, eles vão para o cativeiro pela falta do conhecimento, porque automaticamente eles rejeitaram o conhecimento de Deus, e aí o sacerdote, que na verdade não é uma pessoa somente, mas um sistema, serão arrancados de diante dele. E fala assim, ó, visto que esqueceste da lei do teu Deus, que era, na verdade, o padrão principal de Israel. Aí fala assim, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, quando Israel se esqueceu da lei de Deus, automaticamente criou uma demanda, e aí Deus se esquece dos filhos também, ou seja, permite que eles foram para o cativeiro. 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Quer dizer, cresceu o povo, cresceu o pecado. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então, um paralelo. Cresceu o povo, aumentou o pecado. Em vez de honra, vergonha. Alimentam-se do pedaço do meu povo, do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. O que isso aqui significa? Que as classes altas e os administradores de Israel, eles se alimentavam do pecado do povo, ou seja, das falhas do povo, que automaticamente geravam benefícios para eles.
Por isso que ele fala assim, tem desejo ardente. Ó. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Veja, por isso, como é o povo, assim o sacerdote. Então, toda a classe corrompida. O povo erra, o sacerdote erra e ambos vão para a cova. Aí diz assim, ó, comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Ou seja, a prosperidade acaba, a multiplicação também acaba. Aí diz assim, a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Aqui se refere justamente às classes altas, aos administradores, que viviam se banqueteando e automaticamente se esqueciam de realizar as práticas principais de um reino, que eram a administração, a justiça, a equidade. O meu povo consulta a sua madeira, quer dizer, o ídolo, né? E a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Olha que fala da madeira e da vara, e fala do espírito da luxúria, já percebeu? Porque o espírito da luxúria aqui eram as prostituições cultuais, que eram realizadas nos altos, nos montes. Então ele diz que um abismo chama outro abismo. O culto à madeira, o culto à vara, traz esse espírito de divisão, que automaticamente aparta-se do Deus Criador. Ó. 13. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro. Essas três árvores eram árvores muito cultuadas. Você sabe a ligação que existe com a árvore de Natal, né? Justamente por causa disso. Porque, na verdade, carvalho, álamo, olmeiro eram árvores que eram cultuadas nesses montes, nesses outeiros. E ali eles queimavam incenso, sacrificavam. Aí diz mais assim, ó, porque é boa a sua sombra, porque eram árvores de copas largas, espessas, ó. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Isso aqui está ligado à prostituição cultual, ao vínculo que havia com práticas pagãs que automaticamente canalizavam e canalizam para essas orgias. Ó. 14. E não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmo com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então ele está falando de todo um sistema corrupto. E eu já falei aqui dos tipos de prostituição. Você tinha a prostituição, que é a prostituição troca de deuses, trocar Deus, o Senhor, por outros. Você tem a prostituição cultual, que era realizada nos montes. E você tinha a prostituição social, que era aquela da paga normal da sociedade. E na verdade está falando de todo um sistema aqui corrompido, que automaticamente permitia que tais práticas fossem colocadas em desenvolvimento ativo em Israel. E como não havia um corte da adoração nos montes, não tinha um corte das árvores, da adoração nas árvores, né? Do culto a essas árvores e o bosque, moral da história, isso influenciava diretamente na atitude do povo. 15. Ó. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Tipo assim, Judá está lá embaixo. Então Israel fica na tua, ou melhor, Judá fica na tua, para você não apanhar que nem Israel. Mas lembre-se, isso aqui é alerta para você. Tipo, o reino do norte foi exemplo para o reino do sul. Aí ele fala assim, ó, não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Quando fala Gilgal, Gilgal foi o primeiro ponto onde o tabernáculo foi armado na terra de Canaã. E na verdade Gilgal tornou-se ponto de idolatria. E Bet-Avém era um sentido depreciativo, porque Bet-Avém significa casa da iniquidade. Mas a referência não era a uma cidade chamada Bet-Avém, era a Betel, porque Betel significa casa de Deus, Bet-El. E aqui na verdade quando fala Bet-Avém quer dizer casa de iniquidade. É uma forma de menosprezar, porque aquela Betel da época de Jacó, que o próprio Jacó idealizou, e tinha se tornado um grande foco de idolatria. 16. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel,
Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. O que era isso? A vaca rebelde é que não quis ficar dentro da cerca, no caso dentro do território de Israel. E agora Deus conduz aos povos, e lá terá um lugar espaçoso, mas vai ser apacentado por outros, e não por ele aqui, ó. Efraim está entregue aos ídolos. Efraim é símbolo do norte, que era a tribo mais forte do norte. Deixa-o, e a sua bebida se foi. Eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. O que é isso? Sistema corrompido. E automaticamente abandonaram a Deus. E os príncipes são os responsáveis, os cabeças. Ó. Um vento os envolveu nas suas asas. Tipo um pé de vento que envolveu esse povo para lançar fora. E envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Quer dizer, o Senhor estava dizendo que lançaria Israel longe daquela terra. Seria enviados para o cativeiro. E o norte serviria de exemplo para o sul, que era o reino de Judá. Mas a conversa não vai parar aqui não. Os outros capítulos vão continuar na mesma linha. Lembrando que esse livro não é um livro de opções, não é um livro opcional. É um livro de sentença, palavra que estava acontecendo e iria acontecer para o reino do norte. Este foi Oséias capítulo 4.